Galera, muita gente me pediu esse vídeo e eu falei pra vocês, já falei em algumas oportunidades. Eu uso muito stories do Instagram pra falar sobre a minha vida, pra falar sobre sacadas que eu tenho no meu dia e que às vezes não tem nada a ver com a nutrição. Em uma dessas oportunidades, eu falei que depois de 26 anos e muitos meses, eu consegui regular o meu sono. Isso é uma coisa que tem feito muita diferença na minha vida, porque sempre foi um ponto de melhoria, né? Eu sempre tive muita dificuldade, principalmente para acordar, e muitas vezes eu tinha dificuldade para dormir também, porque era tudo muito desregrado. Acontecia de às vezes eu acordar 11 horas da manhã e não conseguia acordar às 6, ou acordar sofrendo muito no dia seguinte, por motivos óbvios, né? Eu tinha que dormir até as 11 da manhã, então obviamente às 6 horas da manhã eu não ia estar satisfeita com o sono que eu tive. Então separei aqui algumas dicas para eu passar para vocês. E a primeira é: não tem jeito. Se você quer que seu corpo entenda que você precisa ter um ciclo regular de sono, você precisa oferecer a ele disciplina. E isso é bem chato, eu sei, nem todo mundo gosta, mas dormir e acordar no mesmo horário ajuda muito a você ter uma qualidade de vida melhor. E ajuda muito o seu corpo entender que você precisa de sono regular, né? De um ciclo de sono regular. Então, basicamente, o que foi que eu fiz? Eu defini que eu iria acordar às 5 horas da manhã todos os dias, por 100 dias, tá? Se bem que agora eu acho que eu já vou meio que levar isso pra vida, porque tá dando muito certo. Você não precisa fazer isso, você não precisa colocar às 5 horas da manhã. O importante é que você coloque sempre no mesmo dia. A grande sacada é que no início vai ser muito difícil você acordar no horário, principalmente se você tiver tempo a mais para dormir. Por exemplo, talvez você não precise acordar às 6 horas da manhã no domingo, mas é importante que você acorde no mesmo horário no domingo, por mais que você fique pensando, mas é o horário que eu tenho para dormir. Se você quer melhorar o seu sono, você precisa entender que ele precisa de uma rotina, ele precisa de um ciclo, né? Então, dormir e acordar no mesmo horário, inclusive nos dias de finais de semana, é uma coisa que ajuda muito. E ter muito cuidado com as exceções também. Se você vai pra uma balada e você vai dormir 2 horas da manhã e quer acordar meio-dia, aquilo ali vai prejudicar a sua programação do resto da semana. Então, o que eu indicaria pra você, se você for pra balada, não vou dizer pra você não ir pra balada, né? Mas se você chegar 2 horas da manhã e sua meta é acordar às 6, tenta acordar pelo menos às 8, porque aí quando chegar de noite você vai estar muito cansado, você dorme mais cedo e no resto do dia você vai conseguir regular isso muito mais facilmente. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é: no iPhone tem essa função de amarelar a tela do celular, é a função noturna. Eu não sei como é que chama isso no Android, mas eu acredito que tenha também. Então o que eu faço? Hoje eu durmo às 10 horas da noite, né? Então às 10 horas da noite eu tô na cama já pronta para dormir ou dormindo. Então, às 7 horas da noite, eu programo o meu celular para ficar nesse modo de luz amarela. E tenho evitado cada vez mais pegar no celular, ficar de conversa. Claro que nem sempre é possível fazer isso. Eu tenho diminuído essa frequência de luz, assim, diretamente no meu olho, principalmente a luz branca à noite. Então eu ainda uso o celular, mas eu evito muito ficar na frente do computador. Tem também como colocar essa luz amarela no computador, mas eu evito para que isso não atrapalhe no meu sono, beleza? Então essa é a segunda dica que você pode fazer para melhorar o seu sono. A terceira dica é, de repente, criar um ritual. Uma coisa que vem funcionando muito para mim é tomar um banho quente, escovar os dentes, ir pra cama e colocar uma meditação guiada. Então eu tenho um aplicativo, já falei do aplicativo lá no Instagram. O nome do aplicativo é Zen, é um aplicativo pago, mas eu gostei muito dele, então recomendo. Mas existem outros gratuitos, existem até no YouTube. Mas eu até comentei com meu namorado hoje que na hora que a mulher fala assim, respire tranquilamente, pouco tempo depois eu já tô dormindo. Então aquilo ali se criou um ritual na minha vida. Meu cérebro já associa a voz da mulher com eu ter que dormir. Então ajudou muito ter esse ritual. Se você não curte meditação, realmente eu indico você começar a avaliar a possibilidade, porque é muito bom. Mas se você não curte mesmo, do tipo, Jéssica, já tentei, ficou nervosa, agoniada, não é pra mim, beleza. Então você tenta criar um outro tipo de ritual, que pode ser tomar um banho quente, ouvir uma música relaxante, enfim, o ritual é seu, você cria. Mas é legal isso, porque o seu cérebro ele acaba viciando na ideia de que esse ritual é feito para ser cumprido e que o ritual combina em você ir dormir, tá? Então isso ajuda muito. Voltando à questão da luz, que eu esqueci de falar, que é importante, por que é ruim ficar com essa luz branca? Antigamente não existia esses apelos luminosos, então não tinha smartphone, não tinha notebook, não tinha luz artificial, e as pessoas elas iam dormir muito cedo e acordavam muito cedo também. O mundo
mudou. Então hoje a gente tem acesso a muitas coisas que não tínhamos antigamente, né? E esse acesso a muitas coisas fizeram com que essa produção excessiva de luz, principalmente em horários que não são convencionais, a prática de atividade física também noturna, faz com que o seu corpo ele fique muito acelerado durante a noite. Isso dificulte a produção de melatonina. A melatonina basicamente é o hormônio do sono. Então, quando você tem muita luz, você dificulta a produção de melatonina e isso acaba prejudicando demais a qualidade do seu sono. E algumas pessoas precisam até fazer reposição, suplementação medicamentosa de melatonina, beleza? Então, é por causa disso, porque a luz barra a produção natural de melatonina. Então, quanto menos luz, quanto menos apelo luminoso na parte noturna, melhor vai ficar o seu sono, né? Então, essa realmente é a melhor dica de todas. Então, tenha esse ritual noturno. E cuide para que não tenha muita luz. Em relação à atividade física, nem sempre tem como você não fazer atividade física à noite. Então eu sempre fiz atividade física à noite, desde o ano passado que eu tenho incorporado atividade física pela manhã, às 6 horas da manhã, e tenho adorado, tenho feito muito bem, tanto do ponto de vista de chegar às 7 horas da manhã, bem mesmo, no gás, coisa que nunca aconteceu em nenhuma fase da minha vida. E olha que eu estudei de manhã, tipo, sempre às 7 horas da manhã eu tava morgada. Hoje às 7 horas da manhã eu tô muito bem, tô elétrica, bem ativa. E isso me ajuda demais, né? Porque você já tem uma disposição muito maior durante a noite. Se não tiver como, beleza, faz à noite, é o que temos para hoje. Mas você já evita tomar também bebidas estimulantes, do tipo bebidas com cafeína, né? Então chá com cafeína, café com cafeína, energético, pré-treino, principalmente se você for sensível à cafeína. Então é isso. Essas foram as dicas de hoje sobre como que você pode melhorar o seu sono. Espero que tenha sido útil. Aplica e depois me conta se melhorou o seu sono ou não. Duvido que não melhore. Um beijo e até amanhã com mais um vídeo.